Pessoal, bom dia mais uma vez, todos que entraram posteriormente. Como vocês sabem, a nossa aula ela é gravada para ser disponibilizada posteriormente. Então aqui hoje a gente tem aula com vocês primeira série A, primeira série B, primeira série B e C. Então bem-vindos. Hoje o dia está mais friozinho, acho que vocês ainda estão meio desanimados, né? Então, eu mesmo estou acordado desde as 6, mas bora lá para nosso início. Então, Pessoal, chocolate quente para nós, por favor. café também. Chocolate quente, Raul, tá frio. Mesmo assim, não Um bebe não. chocolatezinho quente caía bem, viu, Tava? Faz e manda. Aham, eu moro aqui próximo ao colégio, viu, gente? Galera, Mais fácil. como o Raul já cumprimentou mais uma vez, bom dia. Quem estava, sinta-se cumprimentado mais uma vez. Quem não estava, meu bom dia. Aguardamos o chocolate quente aí que o Caio acabou de prometer pro grupo. Tá gravado ali, né, professor Raul? Não tô Tá sabendo disso aí, gravado. não. Para todas as turmas, viu? Então, galera, aí, ó, tá vendo? Quem não participa da live não toma chocolate quente por conta do Caio. Então, moçada, bem-vindos mais uma vez. Nós estamos observando aqui, é uma turma muito grande, nós temos muito pouco alunos. Falem com os colegas, chamem, incentivem, venham. Geralmente o pessoal que tem mais dúvida é o pessoal que não tem participado, porque por mais que a matéria seja difícil, se você participa ali no momento da aula, você já viu algo que você vai ter dificuldade, você já pergunta, né? Então, conversem com os colegas para que eles venham, tá bom? Para nós termos uma aula aí, todo mundo interagir e fica bom para todos, tá? Eu acredito que nós não temos nenhum aviso, né, professor? Para Uhum. eles essa semana. E aí, vamos dar prosseguimento. Hoje a gente vai em matemática, projeto vida, não é isso, professor? Isso. Projeto Vida para a primeira série B e C. Primeira série A, como eu não passei na quinzena passada a atividade para vocês, hoje eu vou estar tivemos live, mas não disponibilizei atividades. E hoje eu vou disponibilizar um texto e também algumas perguntas lá para vocês, tá? Sobre o técnico. E para a primeira série B e C, tem a disciplina de Projeto Vida. Aí eu posso explicar primeiro Projeto Vida, Fica à vontade. que eu já disponibilizo tanto a atividade do técnico, que é fácil também, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem estar me encaminhando. E posteriormente também Projeto Vida também está muito fácil para essa semana. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, do técnico eu não vou disponibilizar porque não é tão pertinente nesse momento. Vocês estão conseguindo visualizar bem aqui agora? Só dá um pouquinho de zoom, Raul. Aí. Pessoal, essa semana a gente vai tratar um pouquinho sobre os conselhos para a vida. E por isso eu trouxe essa imagem aqui, onde esses dois seres estão um aconselhando o outro. E tem um trechozinho desse heteronônimo de Fernando Pessoas, que é do Ricardo Reis, onde eles falam uma, uma, uma reflexão. Quanto faças, supremamente fazer 113. Quanto faças, supremamente faze. Mais vale, se a memória é quanto temos, lembrar muito que pouco, e se o muito no pouco te é possível. Mais ampla liberdade de lembrança te tornará teu dono. Pessoal, essa semana eu estou bonzinho e a minha atividade de projeto de vida pode ser feita individualmente ou em dupla. Pessoal, caso optem por fazer em dupla, vocês só podem discutir e trabalhar em dupla remotamente. Ou pode utilizar o Meet, ou pode utilizar e-mail, ou pode utilizar o WhatsApp, o mecanismo que for. Mas vocês não podem encontrar-se pessoalmente. Vocês podem fazer essa atividade em dupla via remota. O que é que eu quero que vocês façam? Após ler e discutir com sua dupla o trecho acima, ou individualmente, e também outra fonte importantíssima de referência, que pode ser lembrado, que são os meios de comunicação, internet, as pessoas que você conhece ou que você já ouviu falar, que são destaques. É, Pense nessas pessoas em suas realizações, por mais simples que seja, e procure extrair daí mais alguns elementos para escrever
seus 10 conselhos para se realizar. Então, o que seria isso? Você individualmente ou em dupla vão escrever 10 conselhos ou metas que vocês pretendem realizar. Vocês podem me mandar o arquivo escrito, as metas de vocês, esses seus 10 conselhos, ou podem gravar um vídeo e juntar, editarem, cada um falando uma parte, o outro demais, falando sobre esses seus 10 conselhos para se realizar. Beleza? É uma atividadezinha bem simples, não é complexa, vai ser bem interessante. Todo mundo compreendeu bem, pessoal? Ficou alguma dúvida, professor Tauan? Você tá bonzinho, hein? Tô bonzinho, viu? Trabalho até em dupla. Rapaz, agora eu senti medo. O que aconteceu com você? O frio, Ah, o o frio frio me faz essas tocou. coisas. O frio me tocou bem. Então, pessoal, já vou mandar na primeira série A a atividade do técnico e na primeira série B e C a atividade de Projeto Vida. Beleza? Não ficou nenhuma dúvida, ninguém falou mais nada, então vou estar preparando aqui minha transmissão de tela. Então, galera, vamos lá. Eu vou estar transmitindo a tela para nós adentrarmos na matéria. É uma matéria que já é um pouquinho batida, porque vocês já viram, só que com outro tipo de função. Mas é bem tranquilo, é agradável de se trabalhar, tá bom? Já vou transmitir. É possível visualizar, moçada? Tá carregando. Isso. Visualizando bem agora. Bom, galera, lembra que nós iniciamos na aula passada falando um pouquinho sobre o valor numérico da função de segundo grau? Se não me falha a memória, nós vimos um pouquinho e falamos um pouquinho sobre os coeficientes. Não sei se vocês se lembram, nas aulas anteriores. Observem essa função que eu selecionei, onde os coeficientes, o primeiro termo ao quadrado, né, é o coeficiente A, o segundo termo, que não é elevado ao quadrado, é o coeficiente B, e o terceiro termo, que tem apenas a parte numérica, é o coeficiente C, beleza? E aí, moçada, com isso aqui, a gente tem o A, o B e o C, vai substituir em Bhaskara, vai chegar os valores das raízes e tal. Só que no nosso caso, hoje, nós estaremos estudando o gráfico das funções. O que é o gráfico? Galera, o gráfico é aquele desenhozinho bonitinho, né, que nós já vimos anteriormente, em outras matérias. Quem foi meu aluno ano passado, acredito que viu uma atividade bem parecida com essa, no nono ano, onde, o que acontecia? Você colocava um X, você inventava um X, ou eu definia o X para você, e a partir desse X, você chegaria no Y, tá bom? Vamos voltar um pouquinho ali. Então, vamos lá. O gráfico da função. Toda vez que a gente for estudar o gráfico da função, é interessante a gente observar aí os coeficientes, né? Porque a partir dos coeficientes aí, você consegue definir para onde vai a concavidade da parábola. Nesse caso, o coeficiente que é importante para a gente é sempre o coeficiente A, ou seja, o coeficiente que é acompanhado do termo ao quadrado. Olha aqui no nosso primeiro tópico, o sinal do coeficiente A está ligado à concavidade da parábola. Se A maior que zero, a concavidade da figura será voltada para cima. Se A menor que zero, a concavidade da figura será voltada para baixo. Então, observem sempre o coeficiente A para saber se ela vai ser assim ou se ela vai ser assim. Então, se é positivo, né? Fica assim. Se é negativo, fica assim. Então, observar sempre o coeficiente
o termo acompanhado do número ao quadrado, tá bom? Tá aqui. Como eu falei para vocês, a gente calcula para descobrir alguns valores a partir de Bhaskara, né? Onde a gente calcula o delta, vocês viram no ano passado. Lembra? Delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente tem algumas considerações, tá? Se delta for maior que zero, ou seja, se delta for positivo, a função tem duas raízes reais. Se delta for igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais. E se delta for negativo, a função não tem raízes reais. Aí vai entrar os números complexos, a gente sai do domínio dos reais. Lembra que quando o delta dava negativo, a gente não calculava, lembra? Deu negativo, a gente para aqui. Porque não existe no domínio dos reais raízes de números negativos. Perfeito? Professor Raul, quer complementar algo? Não, foi bem uma explicação. E eles sempre se atentarem a esses fatores aí. Porque em algumas questões, alguns vestibulares, na matemática nem sempre é cálculo. Tem algumas questões que vão ser mais objetivas de perguntar. Se A é maior que zero, ele vai ser como suas raízes? Se delta é igual a zero, vai ser como as suas raízes? Se delta for menor. Então, em alguns momentos, pessoal, nem só eles perguntam o cálculo, mas eles querem saber matematicamente falando. Então, sempre se atentem a essas afirmações que é exposta aí para vocês, tá bom? Então, galera, vamos dar prosseguimento, né? Como o professor Raul sabiamente fez a colocação, né? Nem sempre a gente precisa calcular. Às vezes a gente mata só usando a interpretação do que está marcado aqui. Tá bom? Moçada, eu vou transmitir um videozinho para vocês da confecção do gráfico. Como nós não temos, né, o quadro à disposição, eu vou transmitir o vídeo e assistam. É feito passo a passo, tá bem tranquilo, uma explicação bem sucinta, tá bom? Apareceu a transmissão aí, professor? Apareceu. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Agora vamos ver função do segundo grau. Função do segundo grau é quando nós temos um expoente 2 em alguma variável. Nesse caso, x ao quadrado. O 2 significa função do segundo grau. E ela pode aparecer com y na frente ou com f de x na frente. É a mesma coisa, não muda nada, certo? Para marcar uma função do segundo grau, é uma parábola. Parábola tem que ter, no mínimo, 5 pontos, que é uma curva, né? Então, para marcarmos os 5 pontos, eu invento os valores para x, e calculo para achar o y. Bom, o ponto mais fácil que eu sempre gosto de usar é o ponto zero. Então, eu vou trocar o x por zero, fica zero ao quadrado mais 2. Só troquei o x por esse valor aqui. Zero ao quadrado é zero, mais 2, 2. Esse é o nosso primeiro ponto. Vou marcar mais dois pontos, o 1 e o 2. 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Marcando isso no gráfico, o primeiro ponto, então, é 0 e 2. O segundo ponto é 1 e 3. O terceiro é 2 e 6. Por que eu não calculei os outros dois pontos ainda? Porque eu não sei para que lado vai a curva. Linha vertical é sempre y, linha horizontal é sempre x. O primeiro ponto então, é 0 e 2. Está aqui o primeiro ponto. Segundo ponto, 1 e 3. 1 sobe até o 3. Está aqui o outro ponto. Mais um ponto, 2 e 6. Sobe 2 até o 6. O ponto é
ele tem que estar alinhado com o x2 e y6. Esse tem que estar alinhado com o x1 e y3, como aparece aqui. Agora percebam o seguinte, isto é uma curva. Se eu ligar isto, vai ficar assim. Se é uma curva, o outro lado vai subir também. Então, para subir, eu preciso achar os valores para -1 e -2. Então, aqui eu vou trocar por -1, que vai ser -1 ao quadrado. -1 ao quadrado é -1 vezes -1, que dá 1 positivo. Sempre ao quadrado fica positivo. Mais 2 dá 3. E o -2 ao quadrado é 4 positivo, mais 2, 6. Então, os pontos vai ser -1 e 3, -2 e 6. Marcando no gráfico. Então, ponto -1 e 3 está aqui. O outro ponto é -2 e 6 está aqui em cima. Então, é só ligar os pontos. Não liga com a régua, porque isso é uma curva, não é uma reta. Então, assim ficou a nossa curva. Uma função do segundo grau. Sempre é uma curva para cima ou para baixo. O que diferencia ela é o valor do x. Quando ele é positivo, a curva é para cima. Quando ele é negativo, a curva é para baixo. Fica virado para baixo. Nesse caso, qual vai ser o nosso domínio? Percebam que o domínio é o valor do x. Bom, a curva está indo para cima, nesse sentido, então ela vai continuar para cá. E está indo nesse sentido para cima também, continua para cá. Ela vai ser infinito negativo e infinito positivo, ou seja, o domínio são todos os reais. A imagem é a reta vertical y. Percebam que a curva vem descendo, descendo até o 2 e vai subindo, subindo, infinito. Ela não passa para baixo do 2, ou seja, ela vai ser do 2 positivo até infinito. Como representa isso? É um 2 fechado até o infinito, que é o símbolo do infinito, e ele é aberto. Ele pode ser um parênteses ao redor ou virado, que é do 2 até o infinito. Esse é o nosso intervalo. 2 a infinito. 2 ao infinito, que é o nosso intervalo da imagem. Não vai descer mais a nossa curva. Pessoal, fácil, né? Tranquilo, confecçãozinha simples. Não sei se vocês se lembram, lá no 8º ano, 7º ano, quando vocês começaram a ver gráficos, vocês definem o valor do x, substitui, vai encontrar o y. Lembra? Para aquele x que você colocar, você vai encontrar o y. Muitas das vezes você já tem o valor de x, né? A questão, o professor já vai estabelecer o valor do x, aonde você vai substituir e vai encontrar o y. Tendo 3 coordenadas, né? A partir de 3 a 4 coordenadas, você já consegue estar confeccionando o gráfico da parábola, tá? Alguma dúvida, moçada, na confecção aí? Se tiver, fale agora ou cale-se até a segunda oportunidade. Cri, Pessoal, cri, cri. acho que estão compreendendo muito bem esses conteúdos. Acho que a gente está fazendo conteúdo fácil demais, professor. Tá umas Deixa, atividades. deixa estar aqui nas próximas, eu vou. Bom, moçada, então, como eu falei, foi uma matéria que vocês viram no ano passado. Só que como estava no sistema remoto já, a gente ficou um pouquinho assim, com medo de ter ficado alguma lacuna e tal, mas tá bem tranquilo, né? Muito obrigado, Lanai, pelo feedback. Então vamos lá, vamos prosseguir. Sabendo disso, vamos para as nossas atividades.
São apenas 4. Diz o seguinte: monte o gráfico e as tabelas das funções a seguir, sendo f de -2, f -1, f0, f1 e f2. Galera, aqui você tem 5 pontos, tá bom? Para você colocar, onde você só vai substituir, né, nas equações. Onde é f de 2, onde for x, você vai colocar 2, e aí vai encontrar o valor do y. E o mesmo comando serve para todos os outros valores, tá? -2, -1, 0, 1 e 2. Vai montar aquela tabelinha que o professor mostrou aí no vídeo. Monta a tabelinha, coloca os valores, tudo certinho, você vai encontrar e vai construir o gráfico. Gente, tentem usar uma régua para ficar mais retinho ali, a montagem pelo menos dos eixos X e Y, porque aí você consegue definir certinho as distâncias entre os pontos. Bom, vocês já fizeram uma atividade bem parecida comigo no ano passado, tá bem tranquilo, tá? Alguma dúvida, moçada? Railana, é isso mesmo. Cada questão aí, A, B, C e D, cada uma delas vai ter que ter um gráfico diferente, tá bom? Porque a intenção é que vocês treinem a confecção do gráfico. Então, enquanto você confecciona, o que vai acontecer? Você vai trabalhar com valor numérico ali, substituição, vai rever alguns conceitos de expressões algébricas lá do sexto, sétimo ano, tá bom? Lembra lá as expressãozinhas onde só tinha número com sinais diferentes, multiplicar, dividir, tinha aquela ordem. Vão rever alguns conceitos e vão ver a confecção do gráfico, que assim é interessante, até porque você consegue acompanhar o valor máximo, ou seja, o lugar que ela vai até mudar a trajetória, o valor mínimo, né, também, o vértice vai definir os zeros, que são o ponto aonde a nossa reta, né, no caso a parábola, encontra o gráfico, né, encontra o eixo X, são algumas coisas que vocês vão observar com a confecção, tá bom, dos gráficos. Galerinha, alguma dúvida? Professor Raul quer complementar, adicionar, corrigir? Não, acho que já foi bem sucinta a explicação. Só falar para eles ainda uma dica. Quem tiver folha quadriculada, quiser utilizar para fazer o gráfico, também é uma dica interessante, porque já tem essa divisão. Quem não tiver pode utilizar a régua na folha normal do caderno. Então, isso daí só são coisinhas simples para a confecção dos seus gráficos. Pessoal, uma dica. Tracem o plano cartesiano de caneta, é mais fácil, mas na hora de traçar o gráfico, façam a lápis, para vocês não terem que depois ter que fazer. Caso dê alguma errinho na hora que fez, ficou errada com cavidade, fica mais simples, beleza? Galera, sem mais delongas, obrigado mais uma vez, tá bom? Bom descanso para todos. Se cuidem aí, juízo. Qualquer dúvida, eu e o professor Raul estamos à disposição, tá bom? Só entrar em contato. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Assim que upar, nós disponibilizaremos o link da live, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo, então. Beijo.